trabalhista e administrativa. E o tema desse nosso bate-papo hoje será sobre a importância da recém-criada Junta Médica Municipal, repito, cuja junta vai periciar o servidor acometido de doenças que o impeça ou limite o exercício de sua atividade laboral. Bom dia, doutora Elisângela, e mais uma vez não precisa dizer da satisfação de recebê-la pela primeira vez, espero que não seja a última, certamente. Muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Willamar Alves, bom dia professor Arnóbio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Agreste FM, em especial aos ouvintes do nosso município. E o prazer é todo meu estar aqui na rádio, podendo informar a população, especialmente aos servidores, sobre a criação da Junta Médica Pericial Oficial do município. Bom, então, doutora, me permita, para que nós não tomemos muito tempo da senhora, porque sabemos dos seus afazeres, gostaríamos de saber, como todo mundo, qual de fato, e parece que é a primeira vez, Adão, que nós vamos ter uma junta dessa aqui, trabalhando em prol, em benefício, principalmente oficializada, né? Oficializada, a importância dessa Junta Médica Municipal para o servidor público aqui de Cupira e para a gestão municipal de um modo geral, doutora, por favor. Bem, a criação da Junta Médica e Pericial, ela é de suma importância, uma vez que está a serviço do interesse da sociedade, seja para assegurar algum direito do servidor público, seja para resguardar a própria administração. Uma vez que a avaliação pericial dos servidores e de seus dependentes é um ato imprescindível nos processos de licença, de remoções, de readaptações, aposentadorias, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, o município ele não pode ser omisso em uma questão altamente relevante para a sociedade. Com certeza absoluta. Doutora, certamente nós teremos algumas perguntas, mas a senhora poderia informar aos ouvintes, principalmente aos trabalhadores, os servidores municipais, a data em que foi iniciada as perícias e a quantidade de servidores já periciados até o momento? A senhora tem um levantamento disso? Sim, a Junta Médica ela foi criada através da Lei 126 de 2018 e regulamentada pelo Decreto 20 de 2018. Então, desde a segunda quinzena de junho, os médicos estão procedendo às perícias dos servidores do município, estando em pleno funcionamento. Doutora Elisângela, de quem eu tenho a satisfação de já ter trabalhado lá em Panelas, quando eu era da Secretaria de Assistência Social. Tem uma outra pergunta que a gente está recebendo muito aqui dos nossos internautas. Uma delas é o seguinte: a Junta Médica é composta de quantos médicos? E se esses médicos são do quadro do município, por exemplo, do hospital, dos PSFs? Sim, a Junta Médica ela é constituída por médicos do município. Inclusive, um dos médicos é um servidor efetivo de carreira, certo? E os demais médicos compõem também o quadro de médicos do município. E é importante ressaltar que a composição dos membros da Junta Médica foi criteriosamente observado pela gestão, certo? Em relação à ética, o sigilo profissional e, sobretudo, o respeito e a humanização nas relações entre a administração, perito e servidor público. Então, foi uma análise criteriosa na escolha desses médicos para que todo esse processo das perícias ocorra da forma mais transparente, ética e humana possível. É uma coisa, Arnóbio e doutora Elisângela, que eu não tenho a capacidade de persuasão, né, de entendimento dos senhores, até porque, com respeito à propriedade, me aproveito muito disso, respeitosamente, mas na realidade, doutora, se ofereceria um trabalho melhor, um acompanhamento no que se relaciona a essa junta médica
para os servidores. Isso realmente é de um benefício grande. Isso já deveria ter existido, porque, se não me falha a memória, eu não me lembro, doutora, se é que tem, as pessoas às vezes deixam no anonimato, porque pelo que o pouco que a senhora explicou aí, que para mim já foi, não diria mais do que suficiente, tanto que eu estou dentro das perguntas lhe formulando outra pergunta. Eu não me lembro de já ter visto isto nos municípios, não dessa forma organizada, não é? Porque só agora, porque tudo é no seu tempo, é bem verdade, não é? Mas isso foi exatamente o prefeito José Maria, através também do secretário de planejamento, que muito inteligente, o doutor André Macedo. Quer dizer, realmente existe essa necessidade. E por quê, doutora? Sim, logicamente que a maioria dos municípios, dos estados e da União já adotam a junta médica pericial para fazer frente às atividades inerentes ao servidor público, certo? A junta, ela procede na avaliação e acompanhamento dos servidores no ingresso do serviço público, licença para tratamento da própria saúde, sem prejuízo dos vencimentos do servidor, né? Licença por motivo de doença em pessoa da família, também, licença à gestante, licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, readaptação funcional do servidor por uma redução da capacidade laborativa e também os quadros de reversão, que é o retorno à atividade do servidor readaptado ou aposentado por invalidez. Então, todas essas questões a que o servidor fazia frente carecia de uma junta médica organizada, transparente, imparcial, para poder conceder esses direitos que o servidor público tem e, ao mesmo tempo, tornar esse procedimento organizado e imparcial. Isso, me permita, ainda antes da próxima pergunta do professor Arnóbio, uma coisa que as pessoas gostariam de saber, doutora Elisângela, e nós também, claro, isso já existia, era feito empiricamente, ou quando não existia isso, de que maneira era feita essas avaliações? Na verdade, não existia a junta médica do município, tanto é que o funcionamento se deu somente a partir da criação da lei e do decreto regulamentando a lei. E anteriormente a essa criação da junta médica, o servidor público municipal, acometido de alguma doença, alguma enfermidade, né, necessitando de se ausentar do trabalho por algum motivo de saúde, protocolava o requerimento, né, a que fazia jus, e mediante isso anexava um laudo médico, e não se tinha, na verdade, né, outro médico para validar aquele laudo, né? Então, na verdade, o procedimento não era de forma clara e transparente, como deve ser e como a legislação acoberta. Então, com a criação da junta médica, esses procedimentos irão tornar o processo mais célere, transparente, né, que vai beneficiar não só o servidor público, mas também a administração pública, nesses critérios de avaliação do servidor acometido de alguma enfermidade. Inclusive, bem mais eficaz. Com certeza. Inclusive, eu vou só fazer outra pergunta, porque a gente recebe muitas informações e eu também vou buscar. Eu sou chamo de foca de redação. Eu tenho uma informação que há mais de 10 anos não, pra você ter ideia, Ilamar, até que ponto vai essa problemática na ausência de ter, como graças a Deus hoje tem uma lei regulamentada, aprovada pela Câmara de Vereadores, ou seja, tudo correto. Há mais de 10 anos não se usa giz. Pode giz, não tem aquele problema de giz aqui nas escolas de Copira. Eu creio que na maioria das outras escolas, mas especificamente Copira. Curiosamente, eu vou aprofundar isso. Eu tive informação que tem uma funcionária, que ela está readaptada
por questão de pó de giz desde 1992. Ou seja, como não tinha um regulamento, porque essas avaliações, pelo que eu estou entendendo, ela é periódica, como o INSS faz, né? Periodicamente ele vai lá. Outra coisa que eu percebi é o seguinte: tem vários funcionários, tudo isso são informações que a gente está aprofundando, que estão readaptados por não poder trabalhar na profissão, no caso específico de professores, e no entanto trabalham Panelas, Caruaru, Quipapá. Então, eu creio, eu suponho, estou entendendo que com essa junta agora, com essas informações, onde esses funcionários serão submetidos a essas perícias, primeiro vai estancar isso aí, porque segundo o secretário de administração, doutor André Macedo, já declarou certa vez aqui na entrevista que por conta dessas situações tem um custo de mais de R$900 mil por ano. Isso aí, tá entendendo? Então eu creio que essa chegada da junta médica é correta porque está dentro da legalidade. E também vai dar respaldo, não sei se eu estou errado, doutora, respaldo para o servidor, inclusive aquele que seja necessário ir para o INSS, o que é que acontece? Ele já vai, de certa forma, respaldado. Eu estou correto nesse sentido? Inclusive, me permita ainda, só para complementar, uma pergunta só, porque sabemos que a senhora tem muitos afazeres também. Uma coisa que meu filho me trouxe aqui, uma pergunta que o pessoal ao longo vai começando a querer também saber, se esse funcionário estava afastado por uma junta médica, exatamente, se estava afastado é porque não podia trabalhar. Como é que ele trabalhava em outras localidades e recebia inclusive os seus subsídios se estava afastado por junta médica porque não podia trabalhar? Por favor. Então, exatamente, o fato da lei ser omissa ou não ter uma lei regulamentando a questão da junta médica, como eu falei anteriormente, o servidor público protocolava o requerimento de readaptação ou de licença para tratamento de saúde, anexando um laudo médico, certo? Que a gente não podia, por conta da omissão da lei, não podia dizer se aquele laudo condizia ou não com a realidade, né? Então, em vista disso, né? Muitos servidores, durante muitos anos, digamos assim, temos laudo com mais de 10 anos sem haver nenhuma reavaliação desse servidor. Ou seja, o servidor acometido de alguma doença, é necessário que ele seja constantemente reavaliado para saber se aquele servidor, ele melhorou o quadro clínico dele, né? Como está a situação daquele servidor, se ele está apto a voltar ao serviço público, se ele será readaptado por conta dessa enfermidade ou se mesmo será aposentado por invalidez. Então, são todas essas questões que a administração pública não pode se omitir de forma alguma, né, a se omitir nesse processo que tem que ser transparente e seguir os princípios que a administração pública rege. O que é lamentável, Arnaldo, a gente fica... Eu aplaudo essa atitude do prefeito Zé Maria, fico muito feliz em ver a lisura, a decência... A transparência, né? A transparência com que se administra o erário. Porque, em falando-se de cifras, doutora, por conta de não haver essa junta, deve ter, até então, gerado um certo prejuízo para os cofres públicos. A senhora concorda com isso? Concordo, sim. Porque o fato dessas perícias não serem constantes, desses servidores não serem reavaliados, né? O município, ele simplesmente não podia, de forma alguma, né, contestar a veracidade desses laudos, certo? Então, em vista disso, os servidores, alguns servidores, talvez... posso estar enganada, né? Se aproveitaram dessa situação, né? E continuaram até então, há 10 anos, 15 anos atrás, com o laudo que dizia que a pessoa estava acometida de alguma enfermidade. Isso podendo haver uma melhora no quadro clínico desse servidor. Bom, então, desculpa, porque a gente... o seu tempo é curto e as perguntas são... Eu tive informação, inclusive...
Primeiro, vai ter um concurso agora em Cupira e os aprovados nesse concurso serão submetidos naturalmente à junta médica. É isso, correto? É isso mesmo. É porque eu tive informações, Leomar, que no último concurso de Cupira, por não ter uma junta médica institucionalizada, instalada, teve um servidor, foi aprovado, tomou posse, no dia seguinte ele entrou com a solicitação de capacidade de trabalho e ficou lá, tá entendendo? Meu filho passou no concurso da Polícia Civil e ele foi submetido, teve que provar tudinho, porque eu tive amigos meus que não ficaram nas Forças Armadas porque ele tinha 18 anos, mas tinha problema de pressão alta. Outro não tentou a vaga para aviador na FAB, mas ele tinha uma deficiência leve. Então, essas precauções que antigamente, ou seja, como não tinha uma regra que pudesse definir claramente, aí a festa ia. E aí entrava quem estava doente, né? Isso entrava quem não estava, e vamos embora, e a mamãe viúva arcando as despesas, porque tinha que cobrir a despesa desse servidor e de outro que estava substituindo ele. Ou seja, a gente estava pagando 2 vezes pelo mesmo produto. Isso é absurdo. Aí o prefeito Zé Maria, com esse momento agora, que era urgente e necessário, aí daí eu bato palma para o ex-procurador doutor Sebastião Cavalcante, foi o autor dessa lei. Parabéns à Câmara de Vereadores de Cupira, que aprovou o projeto. Ou seja, houve um interesse pela moralização. Eu vejo isso como moralização, tá entendendo? Por isso que tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: a gente ouviu muito esses comentários, a junta médica foi feita para perseguição política. Eu não vejo por aí e queria ouvir a sua opinião, doutor. Primeiro, de antemão eu digo, olha, como eu quero perseguição política se eu tenho uma lei? Lei não é criada para perseguição. Deixa eu complementar a pergunta, que é importantíssima, levantada pelos nossos ouvintes, é sobre o quesito que também responde, quer dizer, está dentro dessa do Arnóbio. A imparcialidade dessa junta médica, ela realmente está totalmente assegurada, doutora? Logicamente, como falado anteriormente, a composição desses médicos foi feita uma análise criteriosa, minuciosa, e os médicos foram escolhidos justamente para que essa junta médica, as perícias médicas sejam feitas dentro da ética e da total imparcialidade que a lei recomenda. Bom, para que não tomemos mais tempo da senhora, e daqui a pouquinho nós vamos ter aqui um adendo do programa, como acontece toda sexta-feira, o seu direito, com um dos mais competentes e atuantes advogados da região, palestrante também sobre direitos políticos, o doutor Golbery Lopes. E nós temos aqui uma outra pergunta, né, Arnóbio? Teríamos outra. Mas aí o tempo da doutora. Por isso que nós vamos deixar aqui a interrogação, até porque temos tantas outras. Pedimos desculpas às internautas, porque não pudemos atender todo mundo. Mas a doutora, não sei, não se comprometeu conosco, mas quem sabe que essa não foi a primeira, não seja a última a que ela vem aqui. Sabemos o quanto a senhora é extremamente ocupada, de modo que essa, repito, segundo o Arnóbio, é a última pergunta, né? É a última aí, porque ela olhou. Garanto que é, Arnóbio, por favor, não me interrompa. Eu não interrompo, não vou falar mais nada, vou me controlar. Doutora Elisângela, a Junta Médica Municipal, ela foi criada especificamente para atender a questão dos readaptados da educação, única e exclusivamente? Saúdo agora o meu colega advogado, doutor Golbery, né? E logicamente que a junta médica pericial, ela não pode e nem deve ser criada exclusivamente para o servidor readaptado. Muito pelo contrário. Como foi falado, a junta médica, ela foi desenvolvida para auxiliar, para conceder os direitos a esses servidores públicos. Aqueles que já foi falado anteriormente, né? Que é a avaliação e acompanhamento dos servidores no ingresso do serviço público, como foi ressaltado pelo professor Arnóbio, conceder as licenças para o tratamento da própria saúde, sem prejuízo dos vencimentos do servidor, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença à gestante, licença por motivo de acidente ou acidente em serviço ou doença profissional,
readaptação funcional, quer dizer, é uma das atividades, né, desenvolvidas pela junta médica e não a única. Então, o fato dos readaptados estarem sendo submetidos inicialmente a essa perícia é o fato de que, como a gente falou anteriormente, a maioria dos readaptados estão com laudos médicos há muito tempo sem ser periciados, né? Há 10 anos, 12 anos, 13 anos atrás, e é necessário que esses servidores sejam submetidos a uma nova perícia para constatar ou não a enfermidade a que aquele servidor está acometido. Bom, eu acredito que ainda teríamos aqui muitas e muitas outras perguntas, mas vamos aguardar por uma outra oportunidade, doutora. Antes das nossas despedidas e os agradecimentos à senhora, nós vamos colocar os microfones para as suas considerações finais, por favor. Fica à vontade. Assim. Pois não, fique à vontade. É que a gente fica enchendo a procuradora de perguntas. E ela fica olhando pra gente, tem mais alguma pergunta? Não, porque se a gente fosse fazer todas as perguntas, com certeza, doutora Elisângela, a senhora sairia daqui lá para as 3 horas da tarde. Não olhe para a Arnaldo, porque a Arnaldo é muito mais perguntador. Não vou perguntar mais nada. Não se preocupe, ele já garantiu. Ela pensou que eu ia perguntar, ele ia falar, parou, não viu? Agora eu passo, como diz o Arnaldo. Eu passei o fechiqué na boca. Tem a minha palavra também, não vamos perguntar, fique à vontade. Não quero só informar o servidor público que qualquer dúvida ou quaisquer esclarecimentos necessários a respeito da junta médica podem procurar a Procuradoria Municipal, certo? Que nós estamos atentos, vamos estar, o corpo jurídico do município vai estar à disposição de todos os servidores para qualquer esclarecimento que se tornarem necessário. Existe um gabinete específico, um local específico só para isso, existe, doutora? Sim, existe. Todos eles já têm conhecimento? Já têm conhecimento, né? E vão proceder às informações pertinentes acerca da junta médica.